Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que você estiver vendo ou ouvindo. Eu sou Stamato, sou autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu estou com a Lu Lemos, autora de Aika. Lu, é uma honra estar com você aqui. É uma honra também estar contigo. Sou fã dos seus livros. Para quem não me conhece, eu sou autora e ilustradora. Eu escrevi a saga Aika, estou escrevendo, na verdade, e também escrevi o livro infantil, também ilustrado Os Quatro Dragões. Eu li com a minha filha Os Quatro Dragões, ela adorou. Ela ficou perguntando se era de verdade. Ai, que E mas ela gostou bastante. Foi interessante porque eu tive esse debate com ela. Dizendo, então, filho, isso aqui é uma lenda, isso aqui é um folclore. A gente tem o Curupira, a gente tem o Saci, né? Na China tem essa lenda dos dragões. Chinesa, né? Eu falei certo, né? sim, é Ou é uma japonesa? lenda muito antiga. Ela é chinesa. Uhum. E o Aika, pra quem não conhece, está em mãos aqui. Eu separei porque eu vou começar em breve também. E é um livrão maravilhoso que é uma light novel, né? Seria Livro o ou termo light novel? Pode ser os porque dois. dentro do livro tem ilustrações também, Em né? mangá. Sim, que é da própria autora. É um dos livros mais fáceis de vender na Bienal. Porque quando a gente detectava um otaku, a gente chegava, poxa, tem esse livro aqui que dentro dele é ilustrado, e pronto. A pessoa se encantava e levava o livro. Era um livro que eram fáceis de vender durante a Bienal 2019, né? E você estava lá também. Você estava lá também tanto de Inuyasha, alguns dias, outro dia estava de Aika também, né? De cosplay da sua heroína. Isso também era irado pra gente também. Grandona, negócio lotado. E hoje a gente vai falar sobre a literatura fantástica além de Tolkien, que é quase inevitável falar de fantasia sem falar de Tolkien. É difícil pra caramba falar. Quer dizer, deixa eu me corrigir. É muito difícil falar de fantasia e não citar Tolkien, é inevitável, porque a gente vai falar de George R. R. Martin, que com certeza teve as suas influências em Tolkien, sabe? A gente vai falar de Witcher, também, né, até mais tolkieniano ainda. Né? A gente vai falar até de videogame, até de quadrinhos, a gente vê ali as raízes, né? Mas é importante a gente lembrar isso, que não se limita ao Tolkien, vai muito além do Tolkien. Então, eu e você vai ter um que a gente poderia trazer de interessante para essa live, e esse foi o tema que a gente combinou de falar hoje. Então, para começar, Lu, como foi o seu primeiro contato, seu contato inicial com a fantasia? Bom, é um pouco engraçado isso, mas eu sempre gostei muito de filme de desenho animado, né? Então, fantasia comigo começou lá com Disney, depois veio com os animes e mangás, tipo as lendas japonesas, os contos, e aí um pouquinho sobre umas lendas que existiam até no meu próprio bairro. Então, aí só depois, lá com 15 anos, que eu fui conhecer Tolkien. Eu tentei ler o primeiro livro, não curti muito, aí me falaram para ir para Eragon, eu gostei de Eragon, os 3 primeiros livros, e aí depois eu comecei a ler Senhor dos Anéis, fiquei apaixonada, me apaixonei mais ainda pelos filmes. Então é um caminho até reverso, tipo, muitos dos escritores que eu conheço, eles começaram lendo Tolkien, e eu não, eu comecei bem tarde. Não, e você leu antes de ver o filme? Sim. Isso que eu achei mais estranho. Eu acho que começar a ler fantasia com outros autores e depois ir pro Tolkien, eu acho que é natural já, porque, pô, tem muita coisa para ler, né? E a gente, como tem influência do cinema, da televisão, a gente tende, né, a conhecer outras coisas também. Mas, geralmente, as pessoas primeiro veem os filmes e muita gente, na verdade, aguenta ler o livro porque gosta do filme, né? Então, geralmente, o caminho das pessoas é o filme e o livro. Você começou pelo livro e depois foi pro filme. É um livro meio pulado, porque eu comecei a ler, eu não me senti bem com a leitura, e fui para Eragon, aí vi os filmes, aí eu fui ver aí eu fui ler os livros de Senhor dos Anéis. Então teve Essa é curioso. Os filmes. Com certeza. Eu conheci com os filmes, né? Eu fui ver os filmes sabendo que era de um livro clássico, mas eu tava boiando, eu era garoto, né? Eu fui ver no cinema com os amigos. Então eu fui, assim, totalmente boiando no que de fato era Senhor dos Anéis, né? E adorei o filme, né?
Mas quando eu comecei a ler Tolkien, eu comecei com Contos Inacabados, que é um livro doloroso de ler, né? Caraca, esse Então, eu não terminei. Ele é. pois é. Mas você falou também que começou com Disney, e eu diria que esse também foi a minha origem com a fantasia, foi o Contos de Fada. Que, curiosamente, né, Contos de Fada eram a origem do Tolkien. Né? O Tolkien se baseava muito em Contos de Fada. O Tolkien detestava a Disney, inclusive, ele não gostava da abordagem da Disney, da fantasia, né? Mas meu primeiro contato com fantasia, foi aqueles desenhos clássicos, né? Principalmente Aladdin e Rei Leão, que era mais da minha época mesmo, mas através do VHS, das locadoras, teve também ali a Bela Adormecida também. Eu nunca gostei, por exemplo, de Pequena Sereia, nunca fui fã, né? Minha filha adora, minha filha adora Pequena Sereia, mas eu nunca fui chegado. Eu gostava da Bela Adormecida por causa da Malévola. Eu acho a Malévola irada, é uma das minhas favoritas da Disney, né, e de contos de fada no geral, adoro a Malévola. Mas eu particularmente, você falou de anime, né, também. É interessante que a gente vê muito da fantasia de vários níveis, né? O próprio Dragon Ball é mitologia asiática na raiz, né? Tem muito da Jornada ao Oeste. Um pouco no Japão, é bem legal. Sim. E Jornada ao Oeste, né? O Dragon Ball clássico é principalmente Jornada ao Oeste. Né? Só que de uma maneira bem. Eu acho que ouso dizer que Dragon Ball fez com a Jornada ao Oeste o que a Disney faz com Contos de Fada. A Disney pega os Contos de Fada, retalha, né? A Disney é muito diferente, os filmes da Disney são muito diferentes do que são as fábulas originais, né? Mas são histórias que são interessantes para o público, né, daquele momento, né, daquela geração, né, para o cinema, para a família, para a criança. Ele pega a mitologia grega e zoa tudo. A origem. Isso, total. Sim, a gente adora, né? Mas é uma porta de entrada para a gente ter curiosidade e querer conhecer mais. Tanto quanto, de outra forma, né, falando de mitologia grega, eu acho que tanto o Hércules da Disney quanto o Kratos do God of War são, né, boas portas de entrada para a garotada, né, cada uma em sua geração diferente, seu momento diferente, ter interesse em conhecer mitologia, conhecer cultura. Né? Eu acho que Dragon Ball fez algo muito similar, né, do seu próprio jeito, de outra dimensão, mas fez algo similar também com a Jornada ao Oeste, né? Que se a gente for ver, a Jornada ao Oeste tem muitos elementos no Dragon Ball, muitos mesmo, sabe? Demais, sabe? E, enfim, então... Mas eu, particularmente, eu acho que a minha paixão com fantasia, assim, foi... Eu descobri mesmo, eu tomei consciência de que eu adoro fantasia, foi mais com videogame, até do que com Disney. Disney foi infância, né? Mas adolescente, né? Zelda, Final Fantasy, né? Até um pouco Dragon Quest, Legend of Mana, né? Chrono Trigger, Chrono Cross. Né? Eu fui o adolescente nerdão do videogame. Do RPG de videogame, né? Um pouquinho do RPG de mesa também, mas muito no videogame, né? E a gente encontra muito. Por acaso, meu TCC da pós-graduação foi sobre adaptações literárias, foi tradução intersemiótica entre literatura e videogame, ou seja, adaptações de livros para joguinhos, né? Mas é importante ver isso, né? Como que vários jogos, de vários filmes e vários desenhos adaptam, né, os contos de fada e a fantasia do seu jeito, né? Se a gente for ver, por exemplo, né, o Hobbit mesmo, né? A gente vai falar pouco de Tolkien hoje, né? Mas, por exemplo, o Hobbit, os 13 anões do livro são uma forma também, rola uma inspiraçãozinha ali nos 7 anões da Branca de Neve, sabe? Não tem como não associar. E o Tolkien adorava isso, sabe? Então tem sim uma certa inspiraçãozinha. Né? Eu tive uma estranheza grande com o Hobbit, porque o Hobbit mostrou um dragão que era bem egoísta, bem aquela visão cristã do dragão mau, sendo que eu amo dragões. Meu filme de fantasia favorito era Coração de Dragão, por exemplo. Tinha lá o Draco, que praticamente é o herói do filme. Então eu estranhei muito o Hobbit, mas depois eu comecei a gostar e gostei mesmo do Smaug. O Smaug é muito maneiro. O Smaug eu acho que é um dos maiores ícones, né, do dragão na literatura.
Mas o Tolkien teve essa inspiração, né, cristã, e também na mitologia nórdica também, né, a lenda do Siegfried e do Alberic na mitologia nórdica é também essa imagem do dragão, do tesouro, do dragão ganancioso, né. Eu já cheguei a começar a ver, inclusive, eu cheguei acho que ouvi tudo, quase tudo, agora não lembro muito bem, porque eu vi sem legenda a Marcha das Valquírias, né, e é difícil ver aquilo sem legenda, mas é mó legal. E o Anel é a lenda do Anel de Nibelungo, que é a inspiração principal do Tolkien. É o Anel de Nibelungo. E é excelente, tu vê muito do Hobbit, muito dos Anéis, né, nessa ópera. É uma irada. Né? Vale muito a pena. Difícil ver sem legenda. Se alguém encontrar com legenda, eu recomendo. Sem legenda, você vai entender o que está acontecendo, né? Mas você não vai pegar tanto assim a história. Então, você citaria assim, 1, 2, talvez 3 obras de fantasia que marcaram assim, você no momento inicial, na infância, adolescência? Sim, eu não posso negar. Harry Potter foi uma obra que marcou bastante o começo da infância, mas acho que Eragon me marcou muito mais do que todos. Tipo, Eragon foi o meu, sabe, aquele primeiro livro de fantasia que mexeu comigo. Depois foi o que ninguém conhece, que é o Skelling, de David Hammond, que é uma fantasia urbana muito fofinho, muito lindo. Cara, qual foi... A Sagotori, poucas pessoas conhecem, mas ele é muito, muito legal. A forma com que ela narra, a autora, e como ela misturou a mitologia japonesa no mundo dela, nossa, acho que são as sagas principais, assim, que eu comecei. E já você, como escritora, quando você começou a criar o seu mundo, começou a criar o Aika, como foi esse processo criativo, tá? E como foi sua relação com fantasia enquanto você criava Aika? Então, Aika, na verdade, surgiu de um sonho quando eu tinha 13 anos. E foi o período que eu já tinha começado a ler Senhor dos Anéis, eu já tinha visto os filmes, mas eu estava muito fissurada em animes e mangás. Tipo, meu mundo era praticamente animes e mangás na veia, bebendo tudo. de Inuyasha, Chobits, Shigeyugi, tipo, os meus favoritos ao mesmo tempo. E o sonho, ele mostrava o final de 4 personagens. Então, eu literalmente sonhei com o final da história. Aí eu levantei da cama, pô, isso pode dar um negócio legal. Aí eu escrevi, tive a ideia de ter um dos garotos com asas de fênix por causa de uma garrafa na geladeira que tinha um negócio de fênix. E todos estalos assim, enquanto eu escrevia. Então, esse começo de Aika mesmo, eu trabalhei quando era muito criança. E aí, como eu mandei para uma editora, e a editora me negou com uma carta, a editora foi a Roku, aí o meu coração infantil se é que meu pai montava feiras e eventos, ele tinha contato com uma pessoa que trabalhava na Roku. Aí eu tinha escrito o livro em 1 ano, desenhado até, mostrei, e aí me mandaram uma carta dizendo que não podia publicar porque a história não tinha lá as suas críticas, né? E aí eu quis se inscrever por muitos... Tinha quantos anos? Oi? Tinha quantos anos? Cara, eu acho que eu tinha 13 anos e eu recebi a carta aos 14. Porque eu já escrevia quando era criança, mas eu nunca tentei publicar. Essa foi a primeira história que eu tentei realmente publicar. E aí eu resgatei o projeto quando eu voltei para a faculdade, quer dizer, quando fui cursar a faculdade, o FRJ, e eu já tinha conhecido várias outras sagas, vários outros livros de fantasia, e a paixão por fazer livros que a FRJ também me trouxe, me deu vontade, não, cara, vamos tentar refazer Aika. Aí eu refiz a história toda de novo, e foi um período, assim, que a faculdade era bem, bem difícil. Tipo, a FRJ, ela é complicada quando você não tem dinheiro, né? Então, eu era bolsista, tinha que ter nota alta e tal. E aí acabou que eu fui adaptando o Aika ao meu novo pensamento. Eu não era mais a garotinha de 13 anos que adorava ver garotos com asas se porrando no céu. Não, eu quero criar um mundo. Pô, vamos fazer um mapa. Mas que tamanho isso vai ter? Vamos medir aqui rapidinho. Aí eu fui absorvendo essas coisas, eu voltei para Eragon, reli Eragon. Aí eu reli de novo Senhor dos Anéis, que eu pensei, não, eu vou fazer mapa, eu vou fazer umas raças. Mas como eu fui criada com animes e mangás, como eu amo mitologia japonesa, e também sou teimosa, porque eu estava numa faculdade que todo mundo odiava isso, falava que mangá era ruim, que anime era ruim. Tá bom, vou pegar o que tem de melhor e vou misturar. E aí foi surgindo, eu fui escrevendo, mas a história só
se fluiu mesmo depois que... Para ter inspiração, era meu namorado, agora marido, falou, não, você vai ter que escrever todo dia, porque senão você não vai ter dedicação para terminar. Você vai sentar todo dia, vai fazer um cronograma e vai escrever. E aí eu comecei. Só as ilustrações que elas acabaram surgindo como teste. Eu não sabia se ia dar certo fazer um livro ilustrado, porque eu conhecia muitas pessoas que odiavam ilustração em livros. Por exemplo, via que Seus Anéis não podia ter ilustração. Pô, mas Tolkien ilustrou um monte de coisa pro Hobbit. Ah, não, mas não é legal, não sei o quê. Então tinha muita crítica. E aí, como eu estava na faculdade que falava muito de ilustrar livro infantil, não sei o que, eu falava, não, vou tentar. E aí eu conheci as light novels, que são romances japoneses que eles têm ilustrações em mangá, mas normalmente a escrita é mais leve, né? Não tem grandes parágrafos, não tem palavras muito difíceis. Pensei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o estilo de ilustração de light novels e vou tentar escrever. Eu não tenho ainda, quer dizer, agora eu tô caminhando para um estilo, mas foi muito experimento. O Aika Canção de 5, que é o livro, ele é muito experimental. Então, eu, por exemplo, terminei de escrever, vou ilustrar, aí fiz um desenho, pô, mas aí eu tiro as falas do livro, eu deixo só a ilustração, ou eu boto os dois, eu repito as falas na ilustração. Foi nesse experimento que a história começou realmente a acontecer. E eu tive muitos problemas, inclusive, porque quando eu pensei, não, tá indo bem, tá fluindo no Notepad, aí ganhou o prêmio lá do The Watch 2016, que é aquele prêmio gigante lá, acho que foi 140 mil obras com quem a Aika concorreu, e aí lá, tipo, começou a dar certo, não, vou publicar mesmo. Então, fiz mais ilustrações e fui pegando esse conhecimento que eu tive da faculdade de fazer livros para montar justamente esse experimento. Então, tem cenas do livro que elas não estão no texto e tem momentos que as falas se repetem. Aí agora no livro 2, eu já estava mais madura assim na escrita, eu consegui fazer tudo mais certinho. Mas o livro 1 foi bem experimental e eu pegava o máximo, o que eu estudava muito de mitologia japonesa e também incorporava coisas sobre... Como é que eu vou explicar isso? Sobre encarnação, sobre fantasmas, sobre karma. Então, não sei dizer... Essa é mais ou menos uma fantasia, né? Os meus pais, eles me deram uma criação muito eclética. Então, basicamente, eu tinha livros de fantasia, como Senhor dos Anéis, tinha o Hobbit, tinha Eragon, tinha Harry Potter. Meu pai era louco por Harry Potter, mas... Meu pai, ele também era espírita kardecista, então tinha livros de espiritismo em casa. Minha mãe e meu pai estudavam ufologia, então também tinha livros de ufologia em casa. Minha mãe era professora de história, então tinha livros sobre várias nações. Então essa mistura me ajudou a criar uma história assim, que pega a fantasia de tudo quanto é lado. Então esquerado. Gostei de vários lugares diferentes. A Mizuize falou aqui, ilustração é legal, adoro livros ilustrados. Né? Isso é curioso, porque eu acho também, hoje em dia, né, o mercado editorial está mais democrático. Né? Acho que há 10, 20 anos atrás, né, ainda mais com fantasia no Brasil, era muito limitado ainda. Então, e a gente do mangá, porque as pessoas um outro, gostou de Aika, mas por que você ilustra em mangá? O mangá é feio. Não, cara, eu gosto da estética. Esse preconceito também foi bem chato enquanto eu botava pra frente a história. Assim, por exemplo, tem uma série de livros que eu adoro, que é Trilogia Tormenta, tá por aqui, né? E eu tava até falando, eu até gravei vídeos sobre essa saga hoje, né, antes de começar, e a primeira capa do livro, desse primeiro livro do mundo, é em mangá. E eu não gostei, tá? Depois relançaram o livro e mudaram a arte e eu achei bem melhor. Quando veio, acho que a terceira edição do Inimigo do Mundo, eles voltaram com a capa antiga, né? Então eles voltaram a raiz, porque acabou ficando no coração dos fãs, né? Aquela capa em mangá, sabe? E hoje em dia eles estão de novo refazendo as capas, mas eu acho que é uma pegada mais contemporânea. Não é nem uma capa tipo clássica que a gente espera de uma editora fantástica, mas também não é mangá, tá? Então tá um estilo que eu gostei bastante das artes novas. Um exemplo é aqui. Esse aqui é o guia da trilogia Tormenta, né? Então, mangazão. Aqui a contracapa, essa aqui é a contracapa do livro original. Então é nesse show aqui.
que era a capa do... E eu não gostei, tá? Mas, por exemplo, quando você me fala que você bota cenas de mangá, né, no seu livro, o que me lembra, o que me remete é um mundo de RPG chamado Eberron, que, curiosamente, também os fãs de RPG tendem a gostar também de literatura, né? Os fãs de RPG, ou gostam só de RPG e mais nada, tá? Ou gostam de RPG e literatura, geralmente. Mas no Eberron tem muita arte interna que é em quadrinho, que é em HQ, estilo ocidental. Mas isso trouxe... Aqui, por acaso o livro está em mãos. E isso trouxe... isso trouxe uma pegada diferente para como você, para a sensação que você tem lendo o livro. Então, deixa eu ver aqui o começo de um capítulo para te mostrar, que não sei se tem logo. Cadê? Aqui, ó. O capítulo abre uma cena aventuresca, estilo quadrinho, e aí entra o livro. Bem legal, né? Então mostra como essa sua ideia de botar uma ilustração mais dinâmica, uma ilustração mais que dá um ar, né, de aventura, dá um ar de ação, pode funcionar em vários gêneros também, até, por exemplo, no RPG. Sim. Funciona bem lá fora. Tipo, light novels são muito, muito consumidas fora do Brasil, já estão se tornando ainda mais sucesso no Japão, tem ganhado mais animações, inclusive. E eu acho que é divertido porque você tem um pouco a oportunidade de imaginar mais ainda sobre a cena. Tipo, você imaginava que a Aika era de um jeito, mas aí quando eu desenho, gostei mais. Ou até tem uma ou outra assim que diz que imaginava de outro jeito, mas eu gosto realmente da estética e de poder mostrar nas ilustrações. Inclusive, elas me dão liberdade para mostrar símbolos, para mostrar criaturas. Por exemplo, estou descrevendo um Oni no estilo que eu criei de Aika, tem o focinho de porco, tem os chifres voltados para frente como se fosse de cabra. Pô, mas aí só descrevendo? Não, vamos desenhar. Aí eu comecei até a gostar mesmo de desenhar monstros, cenas de ação, e comecei até a trabalhar com isso. Eu adoro quando chega assim um autor que quer, não, eu gostei de ter ilustração em mangá no seu livro, eu queria ter no meu. Aí, vamos desenhar. Acho que fica muito mais legal. Com certeza. E você conhece aquele Hellsing, que é anime também, que é aquele... Eu sei, mas eu não assisti. Tem a ver com vampiro, né? Sim, ele surgiu como light novel. Ele era light novel e depois virou anime. Geralmente a gente pensa que o anime vem só do mangá, né? Mas lá no Japão, tipo, a indústria é tão interessante, né? E é tão multifacetada. Tem muitos animes que a gente pensa que vieram de mangá e quando a gente vai ver, vieram de light novel. Tá ficando mais sucesso, inclusive, inclusive, o gênero que mais tem de light novel no Japão é o Isekai, que é o gênero que você tem a abordagem de outro mundo. Você tem um protagonista que ou ele morre e nasce em um mundo fantástico, ou ele fica transitando entre o mundo fantástico e o mundo real. Normalmente são os favoritos porque... eles não apelam só para fantasia, né? Eles pegam um pouco o lado do psicológico do garoto japonês que às vezes não vai bem na escola, não está feliz, não se dá bem com a família, e aí ele ganha a oportunidade de ir para outro mundo e ser um herói, ser forte, chegar no mundo... no nosso mundo real, ele é um garoto japonês que não tem nada de bom, não é bom nos esportes, não é bom em nada, aí chega no mundo fantástico e vira um herói que conjura magias super poderosas ou muda de forma. É um gênero que ele está crescendo por causa também um pouco do fanservice do público japonês. Tem até pessoas que têm tomado até preconceito com esse gênero, sendo que é um gênero que eu gosto muito. Que o gênero Isekai, a graça dele... Sempre vai ter o fanservice, simplesmente. Sim, mas a graça de você ter um mundo fantástico com uma história que ainda tem um pezinho no mundo, que nem é o meu projeto Aika. Você tem a Aika, que ela é meio brasileira, meio japonesa, mora no Japão, e aí ela vai para o mundo de Gatai. Eu acho que o legal da história é você ter esse contraste. É você ter uma menina que conhece de democracia e chega num mundo que o reino é totalmente monarquia. Então, se o filho do rei é o filho da mãe, fudeu, porque ele vai governar assim. Ou, por exemplo, não tem magia no nosso mundo, eu não posso... esse cara tá praticando bullying comigo, eu não posso me defender com ele com um ataque mágico. Eu posso fazer isso no mundo mágico. Mas aí o seu próprio mestre na história diz, não, você não tem que rebater
com briga, você pode estar resolvendo a discussão. É isso que eu gosto muito desse gênero. Porque às vezes, a gente, por exemplo, se você pegar... Harry Potter é quase um isekai, porque ele sai do mundo dele para virar um bruxo. Mas um livro de fantasia como o Eragon, você não tem um outro mundo para comparar. Eu acho que a graça de você misturar fantasia com realidade é justamente isso. Você traz para você de perto mais ainda um mundo mágico. O nome desse gênero em inglês, o equivalente, seria Portal Fantasy. A ideia da fantasia que tem um portal. O que eu acredito que seja assim, os pilares, né, os primeiros grandes sucessos dessa abordagem são justamente a Alice das Maravilhas e o Mágico de Oz. Com certeza. São os dois exemplos assim, e tanto que no caso do Tolkien, na época foi um diferencial, porque a fantasia anti-Tolkien era muito disso, de ter o mundo real e ter essa transição, essa jornada para o mundo fantástico, estilo Alice, estilo o Mágico de Oz. E teve um outro livro que influenciou muito Tolkien, que era do Lord Dunsay, se não me engano que era o nome do autor, que é The Elven Maiden, alguma coisa, o título, estou esquecendo agora. Mas é um livro, tipo, de antes de Tolkien e que nunca foi traduzido em português, se não me engano. Já pesquisei, não encontrei, vendendo, e que acabou ficando meio esquecidinho. Mas, cara, o livro tem muita coisa que o Tolkien tem. Tem a busca pelo artefato mágico, tem elfos com a sociedade elaborada, tem magos, né, tem magia, tem tudo, né? Só que veio antes do Tolkien, e eu acho que o maior diferença é isso, né? No caso, era um herói que saía do nosso mundo real e entrava no mundo fantástico, né? Então, na verdade, quem estabeleceu, né, um livro em que se passa inteiro no mundo fantástico e que não precisa ficar explicando, tipo, por que tem magia? Por que é outro mundo? Não, cara, tem magia porque é magia, é outro mundo e ponto final. Isso veio muito com Tolkien, né? Depois veio o Eragon, depois veio Dragonlance, depois veio um monte de outros. Mas antes é curioso, né? Você precisava meio que explicar por que existe magia. Não, existe magia porque aqui é um outro lugar. Né? No caso da Alice, né, das Maravilhas, não é só magia, né? O mundo segue uma lógica totalmente louca, né? Tem trechos da Alice que falam, não, para você chegar lá, você tem que correr para o sentido contrário. E ela, como assim? Ela tentava chegar num lugar e não conseguia. Ela deu meia volta, correu para o sentido contrário e chegou no lugar. Então, assim, ela mostrou assim, uma outra forma de explicar, olha, as leis do nosso mundo não se aplicam a esse mundo daqui, né? Mas, enfim, então, mas eu agora não sei, estou curioso de saber se os japoneses fizeram esse Izankai inspirados também em Alice, inspirados também em Mágicos de Oz, ou se eles seguiram um caminho próprio, um caminho autêntico. Você sabe disso? Você sabe dizer se eles tiveram inspiração ou se eles criaram, só seguiram uma outra linha de raciocínio própria deles? Eu confesso que eu não tenho certeza, porque o que eu conheço assim por alto é que os japoneses eles são apaixonados por Alice no País das Maravilhas e aquele Sonhos de uma Noite de Verão, algumas histórias assim ocidentais que eles gostam muito, principalmente Alice no País das Maravilhas. Você tem referência em várias histórias. Talvez seja realmente influenciado. As lendas japonesas elas não costumavam a envolver dois mundos. Você tinha as lendas, elas tratam de magia e outras coisas acontecendo no próprio mundo da gente. Então eu acho que pode ter sido realmente a influência ocidental para criar esse gênero. Até porque eu gosto de animes e mangás, e os animes e mangás nasceram da cabeça de um cara que adorava Disney, que era Osamu Tezuka. Ele pegou a estética dos olhos grandes, que a Disney começou, adaptou e pegou os ângulos de cinema, que ele era apaixonado, louco por cinema, e começou a botar esses ângulos, esses enquadramentos em quadrinhos. Assim nasceu o mangá, lá por volta de 70 e pouco. Agora, em relação a obras de fantasia, eu conheço algumas obras de fantasia japonesas, mas não todas elas são isekai, elas não são... dificilmente elas são dentro de um mundo que nem o Tolkien, você só tem aquele mundo. Mas tem um que é muito bom, que é Sereno Moribito, mas ele não é tão famoso. Ele é inclusive uma referência minha que eu conheci em 2014 de um livro
que a autora ela pesquisa tanto história japonesa quanto a história da Oceania, das populações aborígenes. Ela é uma historiadora, professora, e ela criou um universo de fantasia que ele tem um pouco do shintoísmo com umas criaturas mágicas novas associadas à natureza. E é muito bonito, porque você, ao invés de ter um capa, não ter cara de sapo, não. Você tem criaturas completamente novas, que elas conversam numa língua própria. Ao invés de você ter sempre aquela figura do velho homem que vai instruir o mocinho, não. Você tem uma senhora baixinha, que é xamã ainda, que comunica essa ponte entre os espíritos e as pessoas comuns. É maravilhoso, Sereno Moribito, mas infelizmente não é tão famoso, mas é uma das minhas referências, inclusive, de fantasia, porque ela tem um pouco da mitologia japonesa, mas ela também pega justamente dessas populações aborígenes lá da Oceania que ela foi estudando, e até trata sobre a cultura em si. Ela criou um mundo, uma cultura própria, um mapa próprio, divino, se você um dia puder ler. Mas assim, a galera jovem realmente prefere o gênero que mistura a fantasia com o mundo real, o Isekai. O que eu gosto muito dessa abordagem, que eu adorava ver, acho que se não me falha a memória, época de TV Manchete, e eu adorava, era o meu favorito da época, era o El Hazard. Você chegou a ver esse anime? Eu ouvi falar. Eu não muito. Porque eu não peguei a TV Manchete. Então, pois é, a gente vê a minha barba branca falando nessas horas. Mas El Hazard é um grupo são 3 pessoas, são 3 garotos de colegial, 2 meninos e uma menina, se não me falha a memória, e um professor ainda, que eles vão para esse outro mundo. Né? Esse mundo é regido por 4 elementos, tem exotistas e tal. E é lógico que o menino principal acaba tendo um romance com a princesa desse mundo. E, enfim, a história... Mas eu adorava esse anime quando eu era garoto. Tipo, eu via nessa época ainda SBT, tinha ali o Fly, tinha ali o Dragon Ball, tava começando a ter Pokémon. Mas a Manchete teve alguns animes que foi só da Manchete e não foram além da Manchete, felizmente. E eu lembro muito desse e do Bucky também. Mas assim, era Churato. Churato foi um anime que meus pais acompanharam. Eles gravaram em fita de vídeo, então quando eu e minha irmã ficamos mais velhas, com 13, 14 anos, eles mostraram pra gente, porque era violento. Sim. Então, Churato e Cavaleiro Zodíaco foram o que eles gravaram. E aí a gente teve contato com o quê? Lendas indianas, que são... Sim. Curiosamente, né, o Cavaleiro Zodíaco se passa no nosso mundo real, só que com poderes, né? Eu sempre eu estranhava muito quando eu jogo na garoto, porque eu, tem avião, mas por que eu não tenho uma pistola aqui? Por que ele não pega um fuzil e atira na cara dele? Por que ele não pega uma moto pra andar? Por que eles não sabem correndo o tempo todo? Enfim. Mas o Churato, no caso, é Isekai, então, né? No caso também, né? Porque tem essa viagem. Eu não conhecia o termo, Isekai. E vem cá, em relação à sua escrita, hoje em dia, hoje você já é publicada, hoje você já entendendo melhor o que você gosta e você não gosta, quais são as obras de fantasia, seja literatura, seja anime, seja videogame, quer que seja, quais são as obras de fantasia que inspiram você como escritora? Então, Sereno Moribito, justamente essa nova, que tem todo esse trabalho, essa mistura linda do Japão com as populações aborígenes, virou quase um meu berço, porque eu gosto da forma com que ela consegue narrar os sentimentos dos personagens, mas sem tirar o mundo. Como ela consegue equilibrar bem a escrita dela. É o tipo de escrita que eu tento imitar. Quero se escrever que nem ela. De resto, assim, mais madura, acho que Inuyasha continua sendo a minha grande referência. E justamente as lendas orientais como um todo, e algumas pesquisas que eu faço sobre... como é que eu vou explicar isso? Eu gosto de estudar diversas religiões, mas sem necessariamente frequentar. Eu gosto, por exemplo, do taoísmo, porque o taoísmo ele não é totalmente centrado em entidades, mas ele tem umas condutas interessantes, umas formas de pensamento de você em relação ao universo que eu acho fantásticas.
E às vezes alguns textos que falam, você não ser duro como o carvalho, tenta ser como o junco, que ele é mais nobre, ele consegue se mover com o vento, sabe? Essas coisas, não digo esotéricas, mas acho que dá para entender. Eu gosto de pegar essas histórias, esses tipos de ensinamentos e trazer justamente para a Aika. Que eu gosto de, por exemplo, a saga Aika, ela é a história de uma jovem que quer salvar o herói favorito dela, que se tornou o melhor amigo. Então, é literalmente um caminho de uma pessoa que está praticamente querendo agarrar a outra, dizendo, cara, pelo amor de Deus, não luta porque todo mundo quer te matar. E aí tentar pegar essa menina que é tão ansiosa, que é tão nervosa também pelos problemas que ela passa, e aí pegar os elementos da fantasia como se eles mesmos fossem o mestre e falar, menina, calma, você não precisa ser assim, você não precisa atacar todo mundo, você pode deixar o seu amigo lá, sabe? Amor genuíno, por exemplo, que eu acho muito lindo, é você gostar de alguém, mas sem querer prender essa pessoa. Essas lições assim, que inclusive eu conheci algumas com O Poder do Mito, do Campbell, aquele livro lindo, maravilhoso. Uhum. E voltando justamente, bem lembrado, o Campbell, ele fala muito sobre a integração do homem com a natureza. Mas é um pouco místico, sim, mas eu acho muito bonito. Por exemplo, você respeitar a natureza, porque você, como homem, você está nela. Então, se você destrói a natureza, você está se destruindo. Eu acho isso lindo. Eu acabei ganhando um pouco dessas coisas em relação também à ecologia por causa dos livros... Desculpa, os filmes do Estúdio Ghibli. Estúdio Ghibli feito... Sim, maravilhoso. Ele fala muito sobre natureza, ele fala muito sobre o homem na natureza. Dessas obras, a minha favorita é inclusive Nausicaa, que na verdade ele é pré-Ghibli, foi feito pelo Miyazaki antes de ser o Estúdio Ghibli. E justamente uma personagem que está num conflito entre homem e natureza, porque as pessoas querem atacar a floresta, mas a floresta existe porque ela está tentando purificar o que sobrou da natureza para a humanidade poder de novo ter água e tal, para a pessoa não ficar preso no mar venenoso. Essas coisas, acho que a Lúcia Maduro está absorvendo para poder fazer a Aika. De referência, Ghibli, Moribito... Inuyasha é antigo, mas ainda continua sendo uma grande referência por causa do desenvolvimento dos personagens. Acho que é isso. Se eu me lembrar de mais alguma coisa. Você me falou esse lado, né, da natureza e do ser humano que destrói tanto os mitos como os animes, né? Me lembrou um outro livro de RPG que eu acho que você iria amar. Tá aqui na minha mão, por acaso. Por acaso, que realmente, tipo, eu tenho a estante ali atrás, mas eu tenho uma pilha de livros que fica um motivo aleatório na minha cabeça e ficam perto de mim. E, felizmente, a gente está aqui com assuntos que estão me lembrando esses livros, enfim, blá, blá, blá. Um livro que eu acho que você ia adorar é esse daqui, Moriania, que é um mundo de fantasia medieval, tá? E a história do mundo é a seguinte, existia essa ilha, um arquipélago, que tem uma ilha nobre, que é maior do que todas, que só tinha animais e monstros, né? E os deuses que regiam, né, essa ilha era a Dama Altiva, que era a deusa dos animais, e o Indomável, que era o deus dos monstros. E um dia chegaram humanos e ergueram uma civilização que explorou a natureza e matou os animais e ameaçou destruir essa ilha, esse arquipélago, né? E aí, quando chegou um ponto que os animais e monstros, os animais desesperados pediram socorro aos deuses, né? Esse Indomável, ele saiu do vulcão que fica no meio da ilha e destruiu toda a civilização humana. E acabou, né? E aí, o problema estava meio que resolvido, porque os humanos morreram todos, mas não tinha mais volta. Para os animais, não tinha mais volta daí em diante. E os animais pediram, cara, a gente não quer voltar a ser bicho. A gente não quer voltar ao estado que era antes, porque a gente viu que se esses humanos voltarem, a gente fica indefeso. Nós queremos ser humanos. E aí, foram 12 animais sagrados que fizeram esse pedido aos dois, né, a Dama Altiva e ao Indomável, e eles, a contragosto, atenderam a esse desejo. E deram aos animais os poderes humanos.
E aí, de um lado, tem 3 reinos feitos para esse povo de Moriania, que são esses híbridos, animais e humanoides, né? E isso é no oeste. E no leste fica essas ruínas desse império, que são justamente um tipo de destruição, né? A civilização, destruição à natureza. Acho que geralmente a fantasia mexe ou com magia, ou com algo meio Lovecraft, né? Meio alienígena. Eu vou te e no caso, não. livro, que parece muito foda. É muito caro. Eu acho que você ia adorar. Eu li ele todo recentemente. É um livro todo colorido. Aqui. É um livro. É um livro fácil de ler, são 128 páginas, então é tranquilinho de ler. E, enfim, mó legal. Aqui no caso, essa cena que eu tô mostrando são esses povos de Moriania explorando os reinos ruínas dos humanos. Então tem esse golem aqui. E cada reino também. Querer os contos de Terra-Mar. Eu conheci Terra-Mar também na faculdade, é algo que eu tô tentando absorver para mim. Eu conheci a Ursula Le Guin, então minha mente, infelizmente, muito bom. Tô apaixonada por ela. Uma das fantasias também quis mandar um pouco a minha escrita. Essas ilustrações são lindas, meu Deus. É espetacular. É interessante que são 3 reinos de Moriania e cada um lida de forma diferente, sabe? Então tem um reino que tenta ser mais raiz, tenta cultuar os deuses e montar uma sociedade ainda ligada, né, ao lado animal deles. Aí tem o reino que explora magia, que eles têm tabu com essa magia, mas esse reino explora essa magia arcana, né? E tem o terceiro reino, que é um grupo de heróis que encontrou uma ruína de uma civilização que eles não conhecem. Não é nem Moriania, nem humana. E eles montaram o reino deles ali. E esse é o lado assim, mais irresponsável, mais ousado. Eles são os que abraçam, né, todo tipo de conhecimento, todo tipo de aventura, todo tipo de tecnologia, né? Então, os 3 têm um pé atrás um com o outro, cada um por seu motivo, sabe? Enfim, blá, 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 se eu ficar aqui falando, não vou parar de falar nunca. Mas acho que é bem o seu estilo de história, né? No caso do que você falou. Tem esse lado mágico, tem esse lado dos animais, tem esse lado também de como que eles lidam com essa fé deles, com essa origem deles, né? E é um mundo que é bem legal de se explorar. Eu li recentemente e tô louco para usar alguma ideia dessa, uma inspiração dessa, ou num RPG, ou num livro meu, né? Você falou da Úrsula. Úrsula, se pronuncia? Le Guin? A Ursula Le Guin, ela fez os Contos de Terra-Mar, só que ela escreveu fantasia mais no começo da vida e depois foi migrando para ficção científica com uma pegada de crítica social. Mas os primeiros livros de fantasia dela, acho que é o Feiticeiro e a Sombra, cara, aquilo é muito maravilhoso, porque não tem muito elemento tolkiano. Você não tem elfos, você não tem anões, você não tem orcs, mas você tem um sistema de fantasia muito interessante, você tem uma sociedade que ela separa os que fazem magia dos que não fazem, e você tem, principalmente o protagonista, eu gostei muito dele porque ele é de origem humilde, conheceu por acidente magia e se tornou muito forte, e aí fez uma grande besteira. O magia fez uma grandíssima besteira e tem que sair pelo mundo para resolver o que ele fez. E aí, como ela morava perto de mar, ela criou um mundo também que mostrava pessoas que sobreviviam só no mar. Então, tipo, cidades feitas de grandes barcos, grandes navios. Então, é uma fantasia que você pega. Você vai encontrar um dragão, mas ele não vai agir como você espera. Ele vai chegar numa cidade e vai conversar com alguém que percebeu o problema que ele causou, que é a tal da sombra. Mas aí as pessoas são diferentes. Ela criou realmente um mundo de fantasia sem os elementos clássicos, mas que funciona muito bem. Os personagens são muito legais, muito legais. Só o último livro da série Terra-Mar que é esquisito, mas esse a gente depois. Eu não gosto muito pela escrita dela, até pelo o posicionamento dela, que ela tem um texto maravilhoso sobre por que os americanos odeiam dragões, que ela questiona por que os norte-americanos estão se afastando da fantasia, por que eles veem aquilo como algo perigoso. E eu também gosto de conhecer autores que também têm uma pegada social para as coisas, sabe? Não sei se é porque eu vim de uma
sabe, escola humilde, pobreza, sem professor, aluno que bate em professor, você sair de casa com tiroteio, essas coisas, o medo de você ir para a escola, você também quer estudar para ter uma vida melhor, essas coisas elas ainda são muito fortes em mim. Então, por exemplo, quando eu escrevo o meu livro, é um livro de fantasia de uma garota que vai para outro mundo tentar resgatar um amigo que ela gosta, não sei o quê. Mas você vai ter alguém que vai ensinar ela a como controlar a raiva melhor para ela poder viver melhor aqui no mundo. Ou você vai ter um professor que sabe que as escolas têm problemas e ele não vai deixar isso acontecer com ela porque viu que ela está querendo mudar, mesmo ela sendo diferente, sendo meio japonesa, meio brasileira, ela está ali querendo mostrar o melhor dela. Essas críticas, até criar um mundo que, por exemplo, o que eu estou fazendo agora em relação ao mundo universo de Aika é mostrar que as nações são bem diferentes. Então você, por exemplo, tem uma cidade que é o pessoal do Vale das Montanhas Vermelhas está começando a nascer um exército misto. Você tem uma mulher que está tentando cuidar da terra, administrar bem, fazer a população bem feliz e mostrar que mulheres também podem lutar tão bem quanto homens. Então, a construção dessa sociedade que tem uma pegada feminista, eu estou também puxando para fazer, não, mas eu posso criar um exército misto muito foda. Não preciso ter só o pessoal da nação Kibo que só leva homens pro exército e dane-se o resto da população, sabe? Essas críticas eu gosto de trazer e eu estou até estudando para isso. E até é engraçado porque o bom da fantasia é que você pode pegar inspiração de qualquer coisa. Por exemplo, sim. Eu estava estudando uns meses atrás sobre o pessoal que acredita em... como é que eu vou explicar? Sagrado feminino, que é você ver o corpo sim. da mulher, as mudanças de menstruação, não como uma coisa ruim, mas como uma coisa que faz parte da natureza. Tem os seus problemas, assim, em relação à sociedade? Sim, tem muitos problemas. Mas é uma parada que envolve outras mitologias, outras cidades, outras culturas. Na população de tal cidade, antigamente, as mulheres, quando menstruavam, não eram vistas como nojentas. As pessoas acreditavam que os deuses se comunicavam com elas e que elas adquiriam poder de intuição. Ou acreditavam que o sangue tinha uma espécie de vínculo com a terra, e por isso tem pessoas que... Sabe, umas paradas muito loucas. Mas você olha e pensa, cara, eu posso fazer um livro só sobre isso. Isso aqui é fantasia. É esquisito, tem seus problemas? Tem. Mas eu posso, por exemplo, criar uma história de uma bruxa que está, sei lá, sequestrando mulheres para, sei lá, fazer uma super arma matando elas, e para criar um monstro, que nem Fullmetal Alchemist, que você tem um pessoal, um puta sacrifício de uma cidade, matam várias pessoas para criar uma pedra que pode realizar qualquer coisa, que é a pedra... Isso é muito legal, cara. Você, com a fantasia e um pouquinho de imaginação, você faz tudo. Acho que eu gosto tanto do gênero. Você pega referência de qualquer lugar. E, para encerrar, hoje em dia, qual é a fantasia que você busca tanto para consumir como fã, né, para seu momento de lazer, seu momento de entretenimento? E também, o que você busca para te inspirar? Né? Você, a Lu, hoje, qual é a fantasia que você busca? Qual que te interessa? Qual que desperta a sua curiosidade? Qual que desperta essa fagulha no seu coração? Eu acho que é justamente a fantasia como crítica social. Eu acho que é nesse meu momento essa que tá me chamando a atenção. E eu também estou interessada em fantasias que tentem também trazer da cultura brasileira, sabe? Porque... Eu acho muito bonito quando você pega um autor que faz um projeto de fantasia, seja urbana ou não, que traga elementos da nossa cultura, que é diversificada. A gente tem lendas que foram até emprestadas do pessoal que veio colonizar o país, sabe? Então, eu acho que eu também estou querendo conhecer fantasias assim. Por exemplo, pessoas estão fazendo livros de heróis com poderes de orixás. Olha que maluco isso, velho. Cara, eu não conheço. Tem uma trilogia, Deuses dos Dois Mundos, que é bem focada em orixá brasileira, focada em mitologia iorubá. Ou você, por exemplo, eu conheço um menino que estava criando um mangá que se passava no Nordeste, o filho do Lampião. Um mangá chamado Gente.
Aí o cara traz elementos do norte para criar um mangá com vários elementos, até com um pouco de fantasia, mas com elementos do norte, cara, e com estética de mangá. Poxa, sensacional. Eu acho que a coisa que eu vou buscar, talvez, eu acho que quando eu terminar, que eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar fazer uma fantasia ou alguma história que envolva uma pegada nacional, cara. Eu acho muito maneiro. O Eduardo Spohr, ele usou pegada nacional no primeiro livro da trilogia do Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida. O Daniel e a Raquel, né, que é o anjo, e a humana, que ainda não sabe que ela é direito, eles vão para a faixa amazônica, encontram entidades amazônicas lá, então é um momento muito irado, que assim, é um dos motivos de eu adorar esse livro, inclusive. Mas o Spohr, ele usa elementos de mitologia cristã, mitologia grega, nórdica, né, e também tupi. Então, mas ficou irado. E eu mesmo decidi, eu estava rascunhando algumas ideias para o que eu vou escrever. Eu vou agora voltar a escrever algumas histórias de Era do Abismo. E eu estou escrevendo prelúdios dos personagens do primeiro livro. Né? Então eu tô contando o que eles viveram antes. Né? Já escrevi 2, já vou escrever mais um. E eu já não tenho rascunho já, uma ideia. Já tem do Draco uma, né? Vai ter mais uma do Gladius. Né? O Draco e o Gladius estão juntos desde sempre, então um tá junto do outro. Mas eu escrevi, eu já rascunhei um conto deles, do Draco e do Gladius, especificamente com Boitatá. Ah, meu Deus. A minha dúvida era se eu usava o nome Boitatá, porque é um nome estranho, né? Ou se eu tava só Serpente de Fogo, porque Serpente de Fogo é um nome bem nada. Só que eu fiquei pensando assim, eu falei, vou usar ou não usar, como usar, né? Como trazer para a fantasia medieval, né? A mitologia brasileira, né, também. Aí eu pensei, brother, eu botei Aswang, que é mitologia filipina. Sabe? Nossa! Tipo, Aswang não é um nome bonito. E quem entre nós, quem disse que elfo é um nome bonito? Tipo, a gente se acostumou. A gente se acostuma, a gente se habitua. A gente tem. Tudo que nos causa estranhamento, eu penso um pouco nisso. Eu tô estranhando porque eu não tô acostumado, ou eu tô estranhando porque realmente eu não gostei, né? A gente tem que. O Lúcio. A gente tem que se incomodar com o que é estranho, o que é exótico, né? Pô, eu tô terminando de ler o último Era do Abismo. Cara, o personagem que tava começando uma parada steampunk, né? O Lúcius. O mundo dele, o cara já tem trem na cidade dele, foi pegar a carroça, eu ficando naquilo, caraca, cara, que maneiro. Eu acho que, ainda mais que você não botou mapa, você não botou muito limite no seu mundo, você tem como expandir bem mais até. No meu caso, eu não posso sair muito da mitologia japonesa um pouquinho medieval, porque desde o começo eu já estabeleci, não, esse povo vai ser assim, esse povo vai ser necessário. Mas no teu caso, do teu mundo, nossa, dá pra... Puxa uma menina que conheceu Yara. Você pode fazer isso. Sim, eu gosto disso. Eu criei só um mapa local do meu mundo, justamente para isso, para poder expandir para onde eu quiser, para depois me limitar. Eu cito que tem samurais e ninjas no leste radiante, né? Mas eu posso realmente usar o pneu telha. E eu vou. Um dos próximos passos que eu vou dar vai ser esse. Vai ser. Eu já até. Dando assim até um pequeno spoiler, né? Que eu pensei, tá bom, uma serpente de fogo. Mas a lenda é que ela protege a floresta, né? Eu falei, e aí, vai ser um monstro? Vai ser um vilão? Vai ser uma criatura, né, benevolente, né? Se a gente for para analisar, eu acho, por exemplo, né, que assim como na Europa eles acreditavam, né, em unicórnio, acreditavam em Pégasus, em grifos, que eram, em alguns casos, o unicórnio era um protetor da floresta, né? Fadas também eram seres da natureza. E no caso, por exemplo, um grifo era meramente um animal, um predador muito sinistro, né, e nada além disso. Né? E a gente também tem muito disso, né, na nossa cultura também, nosso folclore também, né? Tanto no que é em relação à mitologia tupi-guarani, como também a mitologia afro-brasileira, né? Quando a gente fala em Umbanda e Candomblé, são mitologias afro-brasileiras, né? Não é africana, é afro-brasileira. A forma como a gente conhece e como a lenda que a gente tem aqui em contato aqui nasceu aqui no Brasil, né? Veio de lá, mas sofreu influência daqui, sabe? E nasceu aqui também. Então é nosso isso, é brasileiro, sabe? Então, mas sabe, também, eu sou neto de português também, eu sou bisneto de italiano. Então eu gosto, e acho que é por isso que eu gosto também de procurar
influência no mundo inteiro, sabe? Porque a gente é influenciado pelo mundo inteiro de uma forma ou de outra, né? Então acho que a graça brasileira é a gente poder abraçar essa mistureba, essa feijoada que nós somos, né? Mas também buscando, eu gosto de buscar tudo, eu gosto de buscar inspiração em tudo que é lugar, tá? E aí essa mistura do brasileiro e até esse conflito de você saber o que é brasileiro, isso é muito especial, isso inclusive se conecta com o leitor. Eu criei uma menina que ela é meio japonesa, meio brasileira. A mãe dela sofreu por permanecer no Brasil, sofreu preconceito e tal. Mas, pô, isso criou uma garotinha que foi criada com animes e mangás e vê nisso a oportunidade dela de ser mais forte, querer ser como os heróis de mangá, mas ela também tem o bom humor de brasileiro. Ela também toca os palavrões doidos. Ela simplesmente recebe as pessoas, ela abraça mais, ela é mais carinhosa do que os japoneses. Essa mistura é muito legal, cara. A gente pode fazer muitas boas coisas com ela. Sim, a graça é essa, é viajar, né? E sei lá, o ser humano é isso, né? O que nos separa dos bichos, né? É esse nossa mente, né? Tanto a nossa consciência e a nossa capacidade, né? De refletir, de interpretar, de compreender, né? E de recriar, né? De criar e de recriar, né? Então a gente está o tempo todo... E acho que é inevitável a gente ler os livros, de ver os filmes e mangás e animes e ler, né? Os quadrinhos e tudo mais. É inevitável você imaginar, né? Do nosso jeito as coisas, né? E é o tipo de viagem que é viciante, né? Que a gente acho que é uma viagem sem retorno. Uhum. A gente tem muita coisa para usar para escrever, cara. Não pode chegar um menino escritor, não, quero escrever sobre elfos e anões. Mas, meu amigo, a gente pode fazer tanta outra coisa. Eu acho que, sinceramente, a graça começa quando a pessoa começa a ir além dos elfos e dos anões. Eu, hoje em dia, quando eu encontro um mundo que é só elfo e anão, eu me dou uma desanimada, sinceramente, né? Eu fico, tá bom, qual é o diferencial que esse autor trouxe, né, ou vai trazer a esse mundo, né? Eu li recentemente Dragonlance, que é bem elfos e anões clássicos, mas tem ali um foco em dragões que não tinha, então acho que esse que é o diferencial, né, esse foco em dragões. Mas, por exemplo, né, para mim, a fantasia medieval que eu mais gosto, e que para mim foi um porta de entrada, até antes de ler Tolkien, até, né, ler com mais dedicação, foi Tormenta, que vai ter os elfos e anões, mas também tem os Quarin, que são meio gênios, né? Tem também os Lefou, que tem um sangue de aberração, um sangue alienígena, que é incompatível com o mundo deles. Tem os Minotauros, como eu estava fazendo um vídeo mais cedo sobre alguns dos Minotauros de Tormenta também. E tem um monte de elemento muito legal. Inclusive, Tormenta é no mesmo mundo de Moriania, que eu citei agora há pouco. Eles são no mesmo mundo. No segundo livro, tem um cavaleiro que ele é o Sir Pelvas, que ele é um lobo. Ele é um homem-lobo, né, que ele veio desse continente de Moriana, foi para Arton, se tornou cavaleiro em Arton, e a bandeira dele, né, o brasão dele, é uma cabeça de humano. Porque se os humanos botam a cabeça de animais como bandeira, ele que é um lobo botou um cabeção humano com a bandeira dele também. Né? E, cara, o Sir Pelvas é muito legal. É um dos caras mais legais. Justamente, tipo, um homem-lobo cavaleiro, sabe? Em cima de um cavalo com a lança. Então eu gosto também de procurar essa autenticidade, né? na literatura. Né? Também gosto dos anões e dos elfos, mas eu acho que a graça é ir além deles também. E também recriar eles também. Tá muito legal. É gostoso até ver autores que tentem ir longe disso. Tem uma série que eu gostava muito, que era Crônicas do Mundo Emerso. Acho que foi o primeiro livro de fantasia, faz um tempo que eu li já, que teve um momento em que você teve uma análise de uma população de monstros que você achava que eram irracionais, que eram loucos. E não, eles tinham sua organização, tinham seus sistemas, mas foram controlados por um super vilão, por exemplo. Aí você tem um momento em que a mocinha Nihalten conhece o monstro não quer fazer besteira, mas tá sendo controlado, ela tenta ajudar, mas não consegue, entende? Acho que quando vem um autor e quebra isso, que dá aquele calorzinho no coração e eu também quero fazer diferente. Lu, uma honra imensurável estar com você, papear com você, conhecer essas referências, conhecer essas influências. Preciso ler muita coisa que você apresenta, tenho vontade de também conhecer.
né, também explorar também. E é assim, é uma honra mensurável trocar essa figurinha, né, com tantos os autores, né, próximos da gente, no caso aí vocês são os cariocas, inclusive, né, eu tinha já falado com você, a gente ia gravar um vídeo juntos há um tempo atrás, mas tivemos a quarentena, né, então tivemos que adiar, né? Mas é uma honra lutar ao seu lado, escrever ao seu lado, estar ao seu lado tanto nos eventos, né, como também aqui nas redes sociais. Você é uma autora inspiradora em todos os níveis. Então, obrigado por escrever, obrigado pelos seus livros, obrigado pela sua parceria. É uma honra imensurável estar aqui com você. Muito obrigada. Também estou feliz de estar com você, você escreve muito bem. Às vezes chego com meu marido e falo, cara, eu quero escrever cenas de batalha tão bem quanto esse cara. Sério, fico infinitamente lisonjeado com isso, e você também me inspira em muitos níveis também. Então, é uma honra. Fala aqui onde as pessoas podem te encontrar, qual é o seu @ nas redes sociais e os seus livros também. Vocês podem me encontrar como Lúcia Lemos Arte, com T mudo, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook. É mais fácil vocês me encontrarem nas páginas de Aika, a página oficial no Facebook, que é facebook.com/aikasaga, ou no meu site mesmo, que eu trabalho como ilustradora, então ele tem um pouco do meu trabalho como ilustradora e do meu trabalho como escritora, que é o www.lucialemos.com. Tem um blogzinho que eu escrevo às vezes, e também no Notepad, porque meus livros, eu comecei no Notepad, depois fui publicada pela Pendragon, meus livros viraram amostra, mas você pode encontrar alguns dos meus trabalhos lá e contos que às vezes eu solto por lá também, que também tá como Lúcia Lemos Arte. Para quem estiver só ouvindo, Aika, nunca faz mal a soletrar, né? É A-I-K-A. É bem simples de encontrar, né? Aika com I e com K no meio. Não é o jogo de RPG, não, gente. Tem um jogo de RPG chamado Aika, mas não é o mesmo. Eu fui descobrir isso depois que eu já tinha feito. Acontece. Lu, é uma honra imensurável. Obrigado. Para quem está aqui acompanhando a gente, é uma honra estar com vocês. Se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar no conteúdo, envia também nas redes sociais. E esse podcast faz parte do desafio 366 dias de escrita. É conteúdo sobre escrita criativa e mercado editorial quase todo dia de 2020. Então, obrigado, é uma honra. Vamos ler mais, vamos escrever mais e até amanhã. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Beijão, obrigado por tudo.